Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a jornada Costureira 5K. Para você que não me conhece, meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. Sejam muito bem-vindas a este programa hoje aqui. Eu estou muito feliz com a presença de todas vocês. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque quem me segue aí no Instagram pode ver, né, que esses dias eu estava com a garganta bem ruim, né? E hoje, gente, o nosso tema hoje é como faturar com a costura, mesmo sem ter dinheiro para poder investir. Esse tema é um tema que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante e um pouco das experiências que eu tenho aqui para poder te falar nessa noite. Então, enquanto vocês estão chegando aí, se tiver papel e caneta aí, já pega para você poder anotar, porque eu vou te dar dicas preciosas aí para você que às vezes não tira o pé do lugar, porque pensa assim, eu não tenho dinheiro para poder investir, então eu não consigo avançar com a costura, e eu vou te mostrar que é totalmente possível você avançar com a costura, mesmo sem ter dinheiro para investir. Mas deixa eu clarear um pouco aqui para você o que é esse cenário aí de não ter dinheiro para poder investir. Estou vendo muitas de vocês aí dando boa noite, viu? E são muitos comentários, então você que está chegando aí, precisa ajudarem essa live, pessoas aí do Brasil todo, deixa o seu like, deixa a sua curtida aí, porque isso nos ajuda a transmitir essa live para mais pessoas, para que o YouTube transmita essa live para mais pessoas, compartilha, tá? Cecília, olha, quantas pessoas que já estão há tempo aí nos acompanhando dentro dessa jornada, né? E olha só, o que é você não ter dinheiro para investir? É quando às vezes você tem as máquinas de costura, né? Tem uma ou duas, né? Melhor ainda. Às vezes você já costura um pouco, faz alguns consertos, fica ali naqueles bicos mesmo. Você trabalha aí na sua casa, num lugar assim apertado, mas você já trabalha. Mas você se vê numa situação de que o que você faz com a costura dá mal para você pagar as contas. E olha lá que tem mês que ainda falta conta, sobra conta, né? Falta dinheiro e sobra conta no mês para poder pagar. Então, você se vê nessa situação de sonhar em ter um local, um ambiente agradável para você poder trabalhar. Você sonha em investir em máquinas melhores aí para você poder costurar. Você sonha em ter tecidos para que quando a sua cliente chegar, ela puder escolher ali esses tecidos para poder fazer as peças, né, que elas desejam. Você sonha até mesmo em ter a sua própria etiqueta, com o seu nome, talvez, quem sabe ter a sua marca, né? Mas você se vê, o quê? Sem dinheiro para isso. Você enxerga isso algo assim muito longe, que pensa até mesmo que nunca vai alcançar. Por quê? Thalita, porque eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para investir. Mas não se engane, que eu não quero falar, só um minuto aqui, gente. A bateria também está acabando rapidinho aqui para poder voltar aqui. Pronto. Hoje eu estou aqui há um tempão aqui, preparando muita coisa legal aí para vocês. Então, acabei, esqueci o microfone, esqueci a bateria, comecei a live de todo jeito, mas tá dando certo. Qualquer coisa aí, vocês me falem, viu? Alguma interferência, para eu não ficar aqui falando para as paredes, tá? Então, qualquer coisa errada que vocês tiverem aí, que não está dando para ouvir ou enxergar, me falem para que eu possa saber. Então, eu mostrei para vocês aí uma situação que eu recebo muitas costureiras nessa situação, que já trabalham, mas está ali pequena ainda, na simplicidade, num local muito apertadinho, às vezes, para poder trabalhar, sem nunca ver, assim, um crescimento, uma possibilidade de crescimento, sabe? Mas o que eu quero dizer para você é que as pessoas, hoje em dia, confundem muito essa falta aí de recursos financeiros para poder investir com um ponto de partida.
e esquecem que elas têm um ponto de partida. E, infelizmente, hoje nós vivemos numa era que está todo mundo muito apressado. A gente não aguenta esperar nada. A gente esquece que a gente precisou de 9 meses para poder nascer, né? E aí a gente fica na pressa para tudo. A gente tem os nossos sonhos, tem os nossos projetos, mas a gente acha que isso vai acontecer do dia para a noite. Eu pego muito exemplo do áudio do WhatsApp, né? Eu acho que foi, assim, uma prova social de que está todo mundo com muita pressa, ninguém está tendo paciência para mais nada. Foi essa ideia que tiveram de colocar o áudio do WhatsApp 2 vezes mais rápido. Então, você não está tendo paciência nem para escutar as pessoas conversando. Você quer que ela fala logo, fala logo, fala logo. E eu acho que se aumentasse para 5 vezes, ainda assim ia ter gente usando aí o áudio do WhatsApp para 5 vezes mais rápido, né? A gente esquece que antigamente, para a gente fazer uma ligação, você tinha que comprar uma ficha, um cartão, entrar numa fila, procurar um orelhão, aí era a coisa mais demorada, mais difícil do mundo, e ainda assim a gente fazia isso, né? Mas, enfim, isso é só uma ilustração para mostrar que nós hoje temos muita pressa. E aí, nós olhamos para a nossa realidade, né? E não consegue enxergar o nosso progresso, não consegue enxergar o nosso crescimento. Às vezes a gente olha para a nossa realidade de estar assim, dura, sem dinheiro, pensando assim, nossa, eu nunca vou sair desse buraco que eu estou, eu nunca vou conseguir crescer profissionalmente aqui com o meu ateliê, com a minha costura, porque eu nasci pobre. Porque eu não nasci em um berço de ouro, né? Se eu tivesse nascido, né, minha família tivesse condição financeira boa, com certeza eu estaria diferente. Às vezes tem muita gente que pensa assim, eu não tenho ajuda de ninguém, não tenho ajuda nem do governo. Por isso que eu não cresço. Porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse uma ajuda, né? Todo mundo aí recebendo auxílio, recebendo ajuda, eu não recebo nada. É por isso que eu não cresço. E aí nós ficamos sempre inventando desculpa, nos preocupando com o nosso problema e não buscando soluções para esse problema, sabe? Deixa eu beber um pouquinho de água. E se você é dessas que fica, né, reclamando da sorte, reclamando da vida, estacionada aí no lugar e colocando sempre a culpa na sua falta de dinheiro. O meu negócio não melhora porque eu não tenho dinheiro. Saiba que o dinheiro segue a visão. Eu gosto muito dessa frase. Porque se você enxergou algo que vai trazer progresso para você, não sei como, mas você arruma um jeito, vai lá e faz acontecer. Porque os frutos você vai colher. Parte para o arregaço. Thalita, mas como assim sem dinheiro? Sem dinheiro. É possível sim. Você que é costureira, existem várias formas de você trabalhar com a costura sem primeiramente ter o dinheiro para poder investir. Principalmente quem trabalha com sob medida. Porque o cliente que vem com sob medida, ele vem com o tecido, o modelo para você fazer. O que você precisa? Arregaçar as mangas, debruçar em cima daquilo ali e fazer. Para quê? Para você receber. Mas o que nos impede muitas vezes de fazer isso é a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de habilidade. A gente quer crescer profissionalmente, mas nós pensamos que a primeira coisa que nós temos que investir é em tecidos, em máquinas, numa reforma no ateliê, etiqueta, cartãozinho, sacola, isso tudo é importante? É importante. Mas e as habilidades profissionais? Que muitas vezes nós não buscamos aprender, não buscamos conhecimento. Conhecimento liberta. Porque muitas vezes nós ficamos dando murro em ponta de faca, né? O tempo todo, errando, sem saber o porquê ou onde nós estamos errando. E aí demora 10, 20, até mesmo 30 anos, igual eu recebo alunas aqui, 30 anos aí no sofrimento, que vira e fala para mim, se eu tivesse, né, se eu soubesse dessas coisas antes, teria evitado muito sofrimento, muito prejuízo, muita falta de dinheiro. Deixa eu ver os comentários aqui, como é que tá. Ana Karina, já costura há 18 anos, tem a marca, mas não ganho o suficiente. Queria ter a minha marca, fazer minhas roupas
personalizadas e viver disso. E isso, Ana Karina, é totalmente possível. Viu? Então, você que está aqui comigo nessa noite, né, igual a Ana Karina já falou aí, que vive nessa situação aí de falta de dinheiro, de dureza, mas que sonha e que quer crescer profissionalmente, que quer ganhar dinheiro com a costura, então foque no seu sonho. Não foque no problema e na falta de dinheiro, não. Porque se eu fosse olhar isso na minha vida, sinceramente, eu não teria saído do lugar. Não teria. E é porque você não nasceu num berço de ouro, não tem um familiar rico, não é herdeira, né? É por isso que você tem que arregaçar as mangas e partir para o ataque e trabalhar para poder mudar a sua realidade. Mudar a sua geração, não só a sua, mas de todas as sua volta, da sua família, de seus filhos, enfim. É isso que tem que, ao invés de te paralisar, tem que te motivar. Ficar sentado, pensando assim, mas a crise nesse país, o desemprego está demais, está tudo muito caro, não está dando para comer, o que é que nós vamos fazer? Vamos morrer. Isso não te leva a nada. Isso só traz mais confusão, só te faz andar para trás. E o lema é, vamos para frente que atrás vem gente. E se você ficar paralisada, vai todo mundo passar por cima. Então, bora para frente que atrás vem gente. Não senta para poder lamentar sua realidade, não. Senta para poder planejar o que é que você vai fazer. Para poder mudar isso. Se o que você ganha hoje com a costura dá mal para comer, é planejar. Vamos sentar. O que eu estou fazendo é isso, estou trabalhando tantas horas assim, e é bom, eu ensino tudo isso para as minhas alunas, fazer esse planejamento. Estou trabalhando dessa forma, estou ganhando tanto. Onde é que está o erro aqui? Eu preciso aumentar esse trabalho aqui para poder aumentar essa renda dessa forma aqui, porque eu tenho que tirar pelo menos, nem que seja aqui R$50 por mês e guardar para mim investir, para mim poder crescer. Então, é assim que a gente começa a mudar a nossa realidade. Não é só sentando, reclamando se fosse assim, se fosse daquele jeito. Não é. É do jeito que é do jeito que você está vivendo. Então, entenda sua realidade primeiro e faça disso seu ponto de partida. E eu costumo falar muito com minhas alunas, se você tem uma máquina de costura, você tem uma máquina de fazer dinheiro. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque é assim na minha vida. Eu vi isso na vida do meu pai, que nos criou aí com os frutos da costura, e vivo isso aqui. Eu preciso comprar alguma coisa, investir em alguma coisa, eu já começo a olhar e ver qual é o cliente que está há tempo sem vir aqui, que me procurou há não sei quanto tempo atrás, e eu não consegui atender, quem sabe ele ainda está precisando ainda. Aconteceu isso comigo essa semana. Olha, eu de novo aqui. Tenho que beber mais um pouquinho de água. Olha só, essa semana eu tive uma encomenda em dezembro do ano passado. Em dezembro, todo mundo sabe que as costureiras estão assim, barrotadas de trabalho, né? E esse cliente de uma empresa aqui da cidade, ele queria blusas, né, de uniforme para suas funcionárias. Eu pego muito esse tipo de serviço, porque é um serviço que facilita, né? Porque você faz um modelo com um único molde, várias peças. Então, eu gosto muito de pegar esse montante, assim, para poder fazer. Porque você atende um cliente só, e esse um cliente que você atende, você consegue ali ter o faturamento do mês inteiro, né? De 5, 10 mil reais. Atendendo um cliente só, quando se trata, assim, dessa coisa de uniforme. Então, eu prefiro que é menos trabalho e um maior rendimento financeiro. Mas, enfim, ele chegou em dezembro, foi em dezembro que essa empresa me procurou, precisando dessas blusas, e aí eu falei assim, em dezembro não tem como, estava cheio, era um trabalho bom, mas infelizmente não tinha como eu atender. Eu imaginei que eles tivessem, né, arrumado um jeito, arrumado outra pessoa para fazer, e fiquei na minha. Mas o que aconteceu? Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui para o Instagram, porque o Instagram, a live do Instagram caiu aqui. Só um minutinho. Mas tá difícil aqui o Instagram. Enquanto isso, só lendo. Eu costuro desde os 18.
fardamentos escolar, até lençol de cama, mas sempre no limite das compras. Nossa, Zorlene, tem uma coisa errada aí, porque esse tanto de coisa que você faz, esse tanto de coisa, dá para você ganhar dinheiro, menina. Dá para você ganhar dinheiro. Tem alguma coisa errada aí. Não, vamos ver. Não, gente, quem não se inscreveu para a Jornada Costureira 5K, se inscreva, viu? Lá vocês já vão, como se diz, ver muita coisa aí que vocês fazem de errado e nem sabem que estão fazendo errado, tá? Não tá tendo como transmitir pelo Instagram, não. Então, gente, voltando aqui para essa história desse cliente que me procurou em dezembro, né? Aí, em dezembro, eu não pude atender, porque realmente não tinha como, e isso eu ensino para as minhas pérolas, né? A dizer não, é libertador, porque não dá, o seu corpo não é uma máquina, você precisa de tempo para pensar, para descansar, para viver. Então, tem momentos que a gente tem que dizer não e deixar aquele serviço para depois, porque é melhor do que você fazer um serviço mal feito e perder aquele cliente para sempre, né? Então, é muito educadamente, falei, vocês precisam para dezembro, eu não tenho condições de entregar vocês essas peças em dezembro, em torno de 40 blusas. Ok, passou-se um bom tempo, volta esse mês, essa cliente para mim, mês de março, olha só, janeiro, fevereiro, março, 3 meses se passaram, eles precisando ainda dos uniformes, porque não tinham feito ainda, e eu pude pegar esse trabalho justamente visando o investimento que eu quero fazer aqui no ateliê. Eu tenho dinheiro para fazer o investimento aqui no ateliê, que eu preciso, a reforma, quem me acompanha no Instagram aí, eu estou mostrando um pouco nos stories esse passo a passo dessa reforma que eu estou fazendo, justamente pensando no clube da modelagem também. Eu vi, é uma coisa, né, é um valor alto, eu não tinha condições para isso, mas eu tinha o quê? Trabalho. O arregaço, a coragem para poder pegar o serviço, fazer para poder pagar aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu estou buscando. Então, com a costura, você tem a possibilidade, que eu falo que a máquina de costura é a máquina de fazer dinheiro, de pegar o serviço primeiro, sem investimento inicial. O investimento inicial é o quê? É o seu tempo e a sua coragem de trabalhar. Ah, mas eu tenho menino, eu tenho casa para poder cuidar, mas está te dando dinheiro para você poder viver do jeito que você está querendo viver? Então, você vai cuidar da casa, vai cuidar dos meninos, vai arrumar um jeito, nem que seja de noite, para poder fazer esse serviço que vai te dar esse rendimento. Ah, mas eu não aguento isso não. Então, é ficar sentando, lamentando. Porque, infelizmente, gente, a gente tem que pagar um preço. A gente tem que plantar para depois colher. Aí depois, lógico, toda subida, ela é cansativa, né? Mas depois, quando você está lá no alto, é maravilhoso você poder contemplar a vista. Então, no início, é difícil mesmo. A gente não pode desanimar. E, às vezes, a gente olha para a nossa situação, olha ao nosso redor, e a gente não vê progresso, e a gente começa a falar mal da nossa profissão, a escutar o que os outros falam, né? Ah, que costura não dá dinheiro, não. Mas eu não entendo por que mais de 8 milhões de pessoas aí estão vestidas aí de roupa no mundo, e por que a costura não dá dinheiro? É porque muitas vezes nós, profissionais que estamos sentadas na máquina de costura, não estamos sabendo ganhar o nosso dinheiro. E ao invés de ficar lamentando e chorando, nós temos que procurar alternativas e soluções para poder resolver essa situação. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, né? Não adianta nada eu ficar falando e apontando o erro e não mostrar alternativas e soluções possíveis e viáveis, o qual possa ajudar vocês a mudar essa realidade aí, essa falta de dinheiro. E olha, eu me lembro, gente, e eu tenho muita fé nisso, eu acredito muito, que eu me lembro desde criança, vendo o meu pai acordar cedo e trabalhar duro ali na máquina de costura para poder nos sustentar. Eu vi a minha família crescer e prosperar, de onde meu pai não tinha nada, não tinha uma casa para morar, vivia mudando de aluguel todo ano, e a minha mãe do lar, sempre do lado, ajudando, mas assim, era aquela vida assim, difícil no início, mas eu vi com os meus próprios olhos meu pai alcançando as coisas, dia após dia,
ter do ponto comercial dele que ele tanto sonhava, fixo, ter na casa nossa própria. Eu vi isso com os frutos da costura, sem ser herdeiro, sem ter ganhado na loteria, mas trabalhando. E eu não esqueço de uma cena. Eu me lembro que quando nós mudamos da zona rural para a cidade, o meu pai estava naquela época da inflação muito alta. Então, você colocava um dinheirinho ali no banco, não sei quantas de vocês já viveram essa época. Aquele dinheiro multiplicava muito rápido. E aí o meu pai estava guardando um dinheiro para poder comprar um lote, para a gente poder construir a tão sonhada casa própria. E aí, a minha mãe falava, vamos logo comprar esse lote, eu já tinha encontrado o lote que queria, e ele, não, deixa mais um pouco, porque os juros estão muito bons, e vai render mais um pouco, e vai dar até para construir a casa, não só para comprar o lote. Passaram-se dias, veio aquele golpe, né, o plano Collor de Mello, não sei explicar muito bem, mas quem viveu isso sabe o que foi isso. E eu me lembro de ver os meus pais reclamando que tinham perdido tudo. A esperança que ele tinha de comprar o lote, de sair do aluguel, de ter a casa própria, naquele momento tinha tinha acabado, porque eles tinham perdido todo o dinheiro que tinha juntado aí nesse plano Collor de Mello. E aí eu me lembro, da noite para o dia, nós tivemos que mudar da cidade atual que hoje nós moramos para a terra da minha tia, uma cidade longe, né, bem interior de Minas mesmo. E fomos morar uns tempos na casa da minha tia e lá recomeçar a vida. E nessa cidade, ninguém conhecia o meu pai. E eu lembro de vê-lo reclamando, né, ainda criança, mas eu lembro muito dessas cenas. Ninguém o conhecia. E ele costurava com os cortes de pano que ele já tinha, fazia peças, colocava nas costas aquele malão, ele fazia um sacão assim de jeans, tipo um embornal, e enchia aquilo de roupa e saía e voltava e vinha aqui para a região para poder vender para aquelas pessoas que ele já conhecia. E fazendo isso, eu vi meu pai se reerguendo aos poucos dessa quebradeira, né? Dessa crise, se reerguendo. Nós voltamos para cá novamente, vi o meu pai comprar um lote, vi eles construírem a casa, usufruí dessa casa, morei nessa casa, cresci, sempre ajudando ele ali com a costura, me tornei também costureira. Então, eu conto isso para vocês porque eu vi uma pessoa crescer sem ter dinheiro assim para poder investir, mas tendo um ponto de partida, que é uma profissão digna. Ele tinha conhecimento, um bom alfaiate, excelente. Até hoje eu ouço das pessoas, né, elogiando o serviço dele, fala comigo assim, eu tenho calça que seu pai fez para mim até hoje lá em casa. Volta e meia eu escuto alguém falando isso. Então eu vi esse prosperar aí com a costura. Então eu acredito que isso é possível e eu também me considero uma pessoa próspera com essa profissão. E eu não sou melhor nem diferente de vocês. Mas eu adquiri alguns conhecimentos ao longo da vida que facilitam, justamente com meu pai também, que facilitam a minha caminhada e a minha jornada como costureira. E é isso que eu ensino para vocês. Então, uma das formas de você, costureira, que não tem dinheiro para poder investir, mas quer crescer e necessita desse investimento, é olhar ao seu redor e procurar serviço para fazer. Porque se você tem a máquina e você tem as habilidades para poder manusear essa ferramenta de trabalho, a principal forma de você crescer com a costura é fazendo isso. Tá? Quem vai começar? Marina. É verdade, Regiane está falando aqui. É verdade. Muito honrada a história do meu pai. E eu carrego isso muito junto comigo, tá? Mas, voltando aqui, se chega um cliente para você, né, e te encomenda uma peça, você não vai ter investimento inicial para aquilo ali. Você vai ter o quê? Você vai ter o seu tempo, o seu trabalho, para fazer aquele trabalho, entregar e receber. Muitas vezes, dependendo do trabalho, igual, por exemplo, essas encomendas grandes que eu pego, que eu dou um exemplo aqui para vocês, né? Essas 40 camisas que eu peguei esse mês dessa empresa aqui para poder fazer.
eu peço uma entrada de 50% antes, porque eu vou ficar muito tempo trabalhando nesse serviço. E esse período de tempo que eu vou ficar trabalhando, eu preciso me manter. Tem as despesas para poder pagar. E aí é necessário, como qualquer outro profissional faz, né, e solicita um sinal, a gente chama de uma entrada, 50% antes. Mas por que que eu consigo fazer isso também? Por saber o quê? Negociar. Nós, costureiras, temos que ocupar essa posição de empresárias, de administradoras. E muitas vezes, o que que acontece conosco? Que nós não passamos essa confiança para o nosso cliente. Então, às vezes, o cliente chega lá na nossa casa, no nosso ateliê, onde a gente trabalha, a gente tá lá de chinela havaiana, nada contra chinela havaiana, viu, gente? Eu mesmo tô aqui agora de chinela havaiana, porque eu tô num domingo, tô dentro da minha casa, não tô trabalhando com costura. Mas a hora que você chegar aqui no meu horário de trabalho, eu tô calçada, eu tô vestida, como se eu estivesse indo trabalhar fora. Por quê? É porque eu tô trabalhando no meu ateliê, eu vou ficar de pijama? Vou ficar com a blusa rasgada? A blusa de propaganda lá, com um buraco na barriga? Vou colocar as panelas no fogo lá queimando, e o cliente, espera aí, que deixa eu desligar o arroz ali. Não, a gente tem que fazer essa divisão. Porque se você trabalhasse fora, pensa aqui comigo, se você trabalhasse fora, você não iria se vestir para poder ir a esse trabalho, cumprir a sua hora de trabalho, voltar para sua casa, e aí depois você fazer os seus afazeres domésticos, e muitas vezes a gente faz tudo isso junto e misturado. E nada sai direito. O nosso trabalho não sai direito, nós não nos profissionalizamos, nós não ocupamos esse lugar de profissional. Eu sempre digo aqui que todas as profissões que eu conheço, as pessoas se especializam, elas estudam. E a costura não. As costureiras não. Muitas, né, gente? Não é todas, mas muitas. Se vêm costureiras, porque assim como eu aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, aprendeu com a tia, herdou isso da avó, e pronto. Ficou, estacionou. E aí, nós ficamos sempre fazendo o bico, fazendo as coisas de qualquer jeito, não entregando um serviço de excelência, não nos valorizando, né? Não assumindo nosso papel de empresa, de profissional aí da moda. Muitas vezes você trabalha com moda feminina, isso é lindo. É necessário que você também tenha uma aparência de tal. E aí você não consegue nem exigir a entrada aí do seu cliente antes de entregar, porque às vezes ele nem confia. Porque você não passa essa imagem de confiança de profissional. E a maior dificuldade que você pode ter aí para poder começar, mesmo sem ter dinheiro, é a falta de conhecimento. Porque você busca e deseja dinheiro para poder investir em tudo, mas menos em você. Menos investir no conhecimento que você precisa para poder crescer. Porque às vezes você tem tanta assim, convicção de que você não cresce porque você não tem dinheiro, porque você é pobre, porque não nasceu rica, porque não é herdeira, porque não tem ajuda de ninguém, nem ajuda do governo. Você está tão focada nisso, e esquece que às vezes você não cresce porque não sabe fazer as coisas direito. Às vezes está anos na costura e não sabe fazer a modelagem, não sabe fazer um bom acabamento, não se preocupa com os detalhes que vai agradar o seu cliente, não sabe vender, né? Eu escuto de muitas. Eu costuro muito bem, mas não sei negociar. O cliente chega aqui para mim, ele vai dar um preço, eu dou meu preço, R$50. Faz por 40, leva. Não sabe fazer as contas, não sabe precificar. Olha só, quantas coisas que eu estou falando aqui que faz com que você perca dinheiro. E aí a gente vive como se fosse um saco furado, né? Trabalha muito, mas tudo que coloca ali vai embora e você não sabe de onde que está esse escoamento aí. Então, a falta de dinheiro não é problema. Muitas vezes você precisa de conhecimento. Deixa eu ver aqui quem mais está. Gente, se está fazendo sentido para vocês, deixem o like aí, deixa a curtida de vocês, tá? Apertando o socorro, muito bem. Tenho dificuldade em organizar os horários. Realmente não é fácil, né, gente? A gente que é mãe,
que é do lar, né? A gente toda hora é solicitada para alguma coisa. Mas tudo isso é o quê? É treino. Tudo isso é o quê? É hábito que nós precisamos desenvolver. E se não mudar, a gente continua do mesmo jeito que está. É difícil? É, porque eu também sou mãe, sou esposa, eu tenho 3 filhas em idades totalmente distintas, né? Um adolescente de 16 anos, eu tenho uma criança de 9 e uma bem bebê, né? Praticamente de 3 aninhos. Todas dependem de mim de maneiras diferentes. Trabalho com vocês aqui no digital, tem as minhas pérolas aí que estão dentro do projeto Costureira 5K, qual eu dou assistência. Tenho o meu ateliê. E realmente, eu sei que não é fácil, porque eu vivo essa vida aí. Essa semana mesmo, faltou a secretária aqui, eu mostrando para vocês o almoço, as meninas ajudando e tudo. Às vezes, isso sobrecarrega um pouco a gente. Mas mesmo assim, é gratificante você saber que você está participando da infância aí dos seus filhos, da educação dos seus filhos, não precisando sair e ficar aí um dia todo fora, talvez voltar e pegar a condução, voltar quando os filhos já estão dormindo. Então, a gente tem que olhar para o lado bom das coisas. Então, é o que eu sempre faço, eu olho para esse eu vejo como um privilégio eu poder trabalhar dentro da minha casa enquanto eu cuido da minha família. É fácil? Não é fácil. Mas também não é fácil você sair de casa cedo, muitas vezes com seus filhos ainda dormindo, não ter tempo nem de vir para o almoço, voltar à noite e ver eles dormirem novamente. Essa vida também não é fácil. Tudo é difícil. Aí você tem que escolher qual difícil. Eu escolhi estar trabalhando em casa enquanto eu cuido das minhas filhas. Aí tem dia, o que acontece? Precisou, durante aquele horário de serviço, de uma assistência maior minha, às vezes está doente, às vezes é um dever de escola, é uma reunião de escola, né, de pais. Eu tenho que me parar com o meu serviço da costura para poder atender essa demanda aí familiar. Eu sei que isso vai me custar, às vezes, ficar trabalhando um pouco mais à noite, trabalhar no final de semana. Não é rotina, mas quando a gente tem compromisso com o trabalho da gente, volta e meia eu tenho que fazer isso. Mas ainda assim, eu não reclamo. É um privilégio eu poder ter essa flexibilidade de agenda. Imagina eu trabalhando fora, CLT, minha filha doente, eu não podendo sair para poder cuidar dela. Então, eu vejo sempre como uma dádiva. Então, a gente tem que ser grato. E muitas vezes a gente só olha o problema, a gente só olha a falta. E eu olho como privilégio. Quantas vezes, a minha primeira filha, eu me lembro, quando nasceu, eu ficava com ela no ateliê ali, amamentando. Consegui amamentar, graças a Deus. E às vezes no telefone assim, amamentando assim, é errado, os especialistas dizem que é errado, mas todas as minhas filhas foram amamentadas desse jeito. Quando eu trabalhava, eu tô aqui com a menina amamentando, aí daqui a pouco eu colocava o Moisésinho ali do lado da máquina de costura, colocava ela do lado, ia costurar. Sempre foi assim. Isso para mim serve para poder falar, vida ruim, vida difícil. Não, agradeço. Que bom que eu pude fazer isso. Que bom. Então, foca na solução. Não foca no problema, não. O problema é a falta de dinheiro, então vamos arrumar um jeito de arrumar esse dinheiro, tá? E olha só, por onde que você pode começar? Então, você foca no trabalho. Eu me lembro que na pandemia, qual que foi o problema da pandemia? Eu sempre trabalhei com roupas femininas, né? E aí, gente, todo mundo fechou tudo, fechou tudo da noite para o dia. E eu vivia há mais de 10 anos num ponto que era de aluguel, na época da pandemia. Mais de 10 anos pagando aqui na cidade um salário mínimo de aluguel. E aí fechou tudo. Eu já fiquei um mês com um ponto fechado, sem poder trabalhar, e já comecei a preocupar. Porque aí foi um mês, foi 2 meses.
eu tenho que sair desse ponto. E aí, saímos desse ponto. Algo que a gente não imaginava tão cedo, conseguir no andar de baixo aqui da minha casa, abrir 2 portas e fazer o meu ponto fixo, que há mais de 10 anos eu vivia no aluguel, no meu ponto do ateliê, e aí consegui. Tinha o dinheiro? Não tinha. Tinha uma moto, vendemos essa moto e fizemos do jeito que deu e começamos. Foi assim, tá vendo? Se eu fosse falar, mas eu não tenho dinheiro, vou ficar aqui. Eu estava numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim. E muitas vezes são essas situações que nos fazem avançar. Então, conseguimos ali, do jeito que fez, entramos e mesmo trabalhando no ateliê, porta fechada, aí veio outro problema. Sempre trabalhei com roupas femininas, minhas roupas são roupas mais finas, não é roupa de usar dentro de casa, é roupa para sair. E aí, todos os clientes, né? Todo mundo na mesma ideia, que não estava comprando nada, porque a crise, já todo mundo, né, já travou ali com medo, por causa que não estava saindo, não ia para a igreja, não ia para a missa, não ia para a festa. A água faltando de novo. E aí veio a ideia das máscaras. Comecei a fazer máscaras e não deu conta. Não dei conta, gente. Foi muita máscara. Talvez você que já é costureira viveu essa experiência também. Não faltou dinheiro para mim fazendo máscara. E junto com as máscaras veio o quê? Também pijama cirúrgico. Gente do céu, fiz pijama cirúrgico até cansar. Por quê? Era pedido do momento. Eu ia ficar de braço cruzado? Ah, não estou vendendo nada. Nossa, o que é que eu vou arrumar nesse aluguel aqui? Com o dinheiro das máscaras, o dinheiro do pijama cirúrgico, consegui terminar de fazer a lojinha aqui, junto com o ateliê, e as coisas foram acontecendo. Mas por quê? Porque veio o quê? O arregaço. Partir para o trabalho. Porque a ferramenta eu já tinha, que é a máquina de costura. O conhecimento também. Então, nós precisamos ter ânimo. Você precisa entregar suas mãos para o trabalho. Mas se você não sabe, você precisa buscar também conhecimento. Porque às vezes é isso que está te faltando. Também. Porque às vezes você faz, mas o cliente não fica satisfeito, o cliente volta e aquela roupa tem que dar aquele tanto de ajuste e reclamação. Às vezes você quer fazer, mas não sabe como que faz aquela modelagem, isso te trava, te faz perder muito tempo, buscando um molde pronto. E isso não te deixa também avançar. Mas se o problema é o dinheiro, que você não tem, que às vezes você está pensando isso, não te deixa avançar, esquece daquilo que você não tem. Esquece, coloca num canto. E agora visualiza o que é que você tem. O que é que você tem hoje? Pensa comigo aqui. Isso que eu tenho hoje é o meu ponto de partida. Então, é a partir disso que eu vou multiplicar, que eu vou prosperar. Eu gosto muito da história bíblica, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Onde aquele garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos apenas, entregou para o mestre Jesus. Jesus abençoou e multiplicou e deu para alimentar mais de 5.000 pessoas. Então, talvez o que você tem é muito pouco para você, mas tenha fé e com esse pouco que você tem, acredite que ele pode se multiplicar, mas você tem que agir, partir para a ação. E olha só, às vezes, esse pouco que você tem aí é uma máquina de costura e um saco de retalho. Pensa em quantas coisas você pode fazer com isso aí, para poder aumentar a sua renda e para você conseguir um dinheiro para poder investir no seu trabalho. Eu me lembro quantas vezes, quando criança, minha mãe, que costura, ajudava ali o meu pai na costura, fazia tapetes com os retalhos que sobravam das costuras dele, e eu e meu irmão ia para o mercado vender. E como que isso ajudava na casa?
Às vezes são eco bags. Você tem uns tecidos aí que sobrou, uns pedaços, que dá para fazer umas eco bag, né? Que é aquelas sacolas que o pessoal usa em feira. Tá muito se usando hoje em dia. Olha só para você ver. O que, é que você vai gastar com isso? Seu tempo e seu talento. Que você vai utilizar para poder disso aí você fazer uma renda. Mas às vezes, não tem paciência para isso, não, tá? Você tem cliente. E essas clientes, o que, é que elas estão precisando? Você já contactou com elas? Às vezes você já falou do seu trabalho, do seu ciclo social aí, na sua roda de amigos, o que, é que você está fazendo? Você já postou aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, umas peças bonitas? Aquele vestido da moda lá, ó, que tá usando no Big Brother, que tá todo mundo querendo. Você já postou e falou assim, ó, encomendas pelo fone, pelo zap. Aceito encomendas. Você já pensou em fazer isso? Talvez não. Porque só pensa no que está faltando, não pensa no que você tem. Você tem um celular? Você está me assistindo aqui, talvez você tenha um celular. Você tem um Instagram, um WhatsApp? Aí você usa esse Instagram, esse WhatsApp só para ficar vendo bobagem e rindo. Você já pensou em usar essa ferramenta para você poder trabalhar? Já pensou usar o seu WhatsApp? Postar uma roupa bem bacana que você sabe fazer e falar assim, aceita encomendas. Aposto, faz esse teste, faz isso agora. Posso, vai chover de encomendas aí. Quanto que é, Thalita? 100, 200, 150. Divide no cartão. Você já tem uma maquininha de cartão aí? No seu ateliê? Você não precisar ficar vendendo fiado e sofrendo depois para poder receber? Parcela em até 10 vezes. Maquininha, eu juro, fica todo lá. Você já pensou nisso também? Talvez você não pensou, porque fica só pensando no problema, na pobreza, na falta dela, na falta disso, na falta daquilo. Mas com o que você tem, você pode começar. O que está te faltando é coragem, confiança e fé. É totalmente possível você ganhar dinheiro com a costura, mesmo sem ter dinheiro. Existe um começo. Não importa qual seja, comece. Toda jornada de 1000 milhas, ela começa com o primeiro passo. Dê o seu primeiro passo. Às vezes você está olhando lá na frente, está imaginando assim, está muito longe, está muito distante. Mas para você chegar nesse lugar que você está visualizando, você precisa agir. Você precisa sair. Eu ensino aqui para as minhas alunas uma técnica de vendas que é a técnica do consórcio. E essa técnica te dá um faturamento de no mínimo R$ 1.200 por mês, sem precisar investir R$1. Só com as suas habilidades de vendas, que eu ensino também para as minhas alunas, e com o seu trabalho de costura. Onde você monta um grupo ali de 12 pessoas, pagando R$100 por mês e atende uma pessoa por mês só. É uma técnica, assim, infalível, que te dá fluxo de caixa, leveza para poder trabalhar, que você vai atender um cliente só por mês, e certeza de que você vai receber aquele valor ali todo mês. Então, existem várias maneiras de se ganhar dinheiro com a costura, mesmo sem ter como investir de início. Aí depois você vai ter, aí depois se torna tudo muito mais fácil, né? E eu sei que eu passei muitas informações aqui para vocês, né? Deixa eu só voltar aqui. E talvez agora a cabeça tá fervendo aí. Deixa eu ver, coloca a cabeça fervendo aí, se foi muita coisa. Marina. Que bom, Marina. Mexer no Instagram. Concerto, Damiana. Um pouco se faz muito. Muito medo e insegurança para vender. Ana Karina. Até vestir de noiva, Ana Karina, menina. Você faz muita coisa bacana aí. Desmanchando peças para ter molde. Gente, eu escuto isso, gente. Eu escuto isso. Eu acho que isso não existe, mas não existe. Gente, participe da jornada costureira 5K. Vocês vão ver quanta coisa errada, quanto tempo vocês estão perdendo. A vida, viu? E o porquê que vocês não estão ganhando dinheiro com a costura. E lá eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Vocês vão ver que não é coisa de outro mundo.
mas durante tantos anos foi se pregado tanta mentira em torno da modelagem, foi se ensinado de uma maneira tão difícil, que isso acabou virando um mito, né? Que modelagem não é para qualquer um, que modelagem é muito difícil, e a forma com que eu ensino, o método com que eu ensino, torna isso muito mais fácil, totalmente possível você, qualquer outra pessoa, aprender a fazer seus moldes de maneira fácil. Eu tenho certeza que é muito mais fácil você fazer sua modelagem dentro do projeto Costureira 5K do que viver essa vida aí de ficar desmanchando uma roupa para poder tirar o molde e depois ter que costurar essa roupa de novo. Pensa, que trabalheira. Aprender modelagem comigo é muito mais fácil, viu, Ana Karina? Gente, então, se você ainda não se inscreveu para a Jornada Costureira 5K, aproveita que você já está aqui. O link vai estar disponível aí, logo abaixo desse vídeo. Na bio do Instagram também. Se você ainda não me segue no Instagram, faça isso, que lá também tem muitas dicas de costura aí para vocês, tá? E também estamos no Facebook, no TikTok, tá bom? Eu agradeço muito a presença de cada uma de vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui nos comentários. Muito bem, Marina. Sem moldes, corto sobre medida. Ah, que bom, Mila. Mila já comprou as máquinas, né? Invista em conhecimento também, tá? É muito importante, viu? A gente às vezes pensa em investir nas máquinas, mas esquece que a máquina mais importante, ó, somos nós. Nunca existirá uma máquina que vai substituir a sua mente, as suas mãos habilidosas, o seu talento. Então, invista nessa máquina que é você, tá? Participe da Jornada Costureira 5K e lá você vai clicar no link, você vai digitar o seu e-mail e digitar também o seu número do WhatsApp e ser direcionada para um grupo VIP do WhatsApp, onde nesse grupo VIP eu vou passar todas as informações para você poder participar e não perder nada. Mas antes de iniciar a Jornada Costureira 5K, que será no dia 27 de março, nós estamos com as lives de aquecimento diárias, viu? Então, amanhã você tem mais um encontro marcado comigo às 19h30, tá? Muito obrigada pela presença, ó, beijão, fiquem com Deus, boa noite, viu? Que bom, Vanilde. Que bom, muita gente aqui já fez a inscrição, né? Abraço para vocês, ótimo domingo, ótima semana, fiquem com Deus.